O nome dele é Carlos Prates, uma espécie de anti-herói do MMA, conhecido como The Nightmare, o pesadelo. O cara que faz tudo que um atleta de elite não deve fazer e ainda assim faz oponentes dormir sem sono, sorrir sem contar nenhuma piada. Um poder de nocaute em sua mão esquerda que assusta até mesmo seus treinadores. Um Muay Thai fino, que vai minando o adversário até que ele venha a sucumbir. O que faz dele esse lutador frio, calculista, que espera o momento perfeito para suas combinações poderosas? O porquê esse estilo bad boy? A perda do pai muito cedo, Prates tinha tudo para dar errado. Mas ele fez outra escolha: tornar difícil a vida das pessoas que ousam dividir o octógono com ele. Por favor, deixe seu like. Não te custa nada e nos ajuda muito. Senhoras e senhores, Carlos Prates. Ele parece o Anderson Silva no auge. Você vê que o Carlos Prates é verdadeiro, cara. Tudo que ele faz, ele como campeão, ele apenas exponenciou o que ele já tinha dentro dele. Sim. Ele não tem vergonha de pôr pra fora as fraquezas, as qualidades, Verdade. as polêmicas dele. Então ele não fala que fuma pra se vender. Não, ele fuma pra caralho. Ele só não tem vergonha de falar. Isso. Então ele não fala que ele sai no rolê pra fazer uma onda, pra ganhar fã. Não, ele só não tem vergonha de mostrar quem realmente ele é. Houve um período em que os atletas estavam sempre farreando, bebiam, comiam o que queriam e ainda assim conseguiam performar em alto nível. No entanto, a régua desse alto nível subiu tanto que qualquer atleta atualmente precisa viver sob regras, seguir uma dieta, dormir bem e ter uma rotina de treinos extremamente disciplinar. Que não é o caso de Prates, que mesmo em 2026 é conhecido como o Romário do MMA. Prates nasceu em Taubaté, em uma comunidade conhecida como Esplanada. Perdeu o pai com apenas 1 ano e meio. Ele e sua mãe precisou viver na pele a história da música dos Racionais, negro drama. Porque minha mãe sempre correu comigo, o que eu precisasse, mano. O que eu precisasse, minha mãe tava ali comigo. Mas ela sempre deixou claro, se você quiser conhecer alguém deles lá, vai lá e fica lá, parceiro. Curto e objetiva. Esse é o estilo Dona Regina de ser. Uma ideia dura e clara, porém extremamente necessária. Para sustentar a casa como mãe solteira, Dona Regina precisava se desdobrar, chegando a trabalhar em 2 empregos. Dona Regina nunca deixou faltar nada, porém, a corrida diária pelo pão de cada fazia com que Carlos ficasse muito tempo sozinho. A ausência de um adulto por perto fez com que o garoto adquirisse uma rebeldia, um temperamento forte. Prates vivia arrumando confusão por onde passava. Nesse período, Prates começou a fumar, andar com pessoas que não deveria, chegando a trabalhar em uma floricultura. Dona Regina, na tentativa de salvar o filho daquele mundo, matriculava ele em diversos esportes, futebol, surf, entre outros. Mas o resultado era sempre o mesmo. Ele dava um jeito de bater em alguém. Prates assistia a muitos combates do Pride. Em um determinado dia, ele decidiu que ia entrar em uma academia de luta. Sua mãe recuou, mas viu que ele já tinha tentado de tudo. Tudo bem, se for para bater em alguém, que seja pago por isso. E a partir daí começou sua jornada no esporte. Prates é um grande lutador, mas no decorrer deste vídeo eu descobri quem é a verdadeira guerreira da história, Dona Regina. Máximo respeito. Após sua mãe matricular o jovem rebelde na academia, Prates conheceu Chris, que se tornou seu treinador de Muay Thai. Carlos já revelou diversas vezes que Chris ensinou tudo o que ele sabe e que com certeza é a maior representação da figura paterna que ele poderia ter. Em sua estreia, Prates tomou um atraso, perdeu a luta e ficou decepcionado com sua performance, decidindo largar o esporte. Porém, ele era muito conhecido por sua coragem em sua comunidade, e se ele saísse após uma derrota, seus parceiros da quebrada iam perder o respeito. Foi aí que ele bolou um plano para fazer mais uma luta, ganhar e abandonar as luvas. Acontece que ele ganhou tão bem o seu próximo combate que ele decidiu fazer mais, e nessa brincadeira ganhou 10 lutas seguidas. Mesmo saindo vitorioso nessas lutas, Carlos e sua equipe não tinham dinheiro sequer para o transporte.
Por vezes, tentaram pegar carona em ônibus, fazer um bem bolado ali para tentar chegar aos eventos. Esse é um dos motivos que fez Prates não abandonar sua equipe. Segundo ele, se Cris pudesse, tirava de sua boca para dar a ele. Hoje que ele ganhou muito dinheiro, não vai abandonar sua equipe. Forte em tudo, mano, tá ligado? Minha mãe não gosta que eu lute. Acho que ela pensa, mano, se tá lá, então demorou. Ela ajudou a fazer dieta, comprava os bagulhos pra fazer dieta. Se eu tivesse sem grana pra viajar, ela ia lá e dava grana, mano. Sempre foi eu e minha mãe fazendo corre. Eu, minha mãe e o Cris. Aos 17 anos, migrou para o MMA, estreando no Max Fight em março de 2012, nocauteando seu oponente com uma bica que o deixou paralisado no chão. Ele segue lutando em eventos regionais. Seu próximo combate foi a primeira luta dura de fato, onde ele fraturou o nariz. Dona Regina estava na plateia e começou a disparar contra ele. Para Prates é mais difícil lidar com sua mãe do que com os oponentes. Prates vira o combate e consegue nocautear no finalzinho do último round. Olhando no telão assim, mano, os caras filmavam a plateia tentando deixar minha mãe que ela tá de boa, calma. Minha mãe fica nervosa, ela nunca foi de muita luta. Então. Tá ligado? E nessa... Ainda no Max Fight 13, Prates sofre sua primeira derrota no MMA. Após ser quedado, seu joelho saiu do lugar e o juiz encerra o combate como nocaute técnico. Carlos Prates sempre teve um temperamento muito forte. Volta e meia ele estava se envolvendo em confusão. Ele vivia como um verdadeiro gangster. Após sua mãe ser furtada, Prates descobriu quem foi e simplesmente atropelou o criminoso com seu Celta preto. Em meio a indisciplinas, derrotas, confusão em casa com a mãe, confusão na rua, sofrendo ameaças, o pesadelo decidiu ir para a Tailândia, pois seu destino aqui tinha tudo para ser o mesmo do seu pai. Prates foi para a Tailândia para ficar apenas 6 meses, até a poeira baixar aqui no Brasil. Porém, o garoto rebelde ficou por 6 anos. Na Tailândia tem luta todo final de semana. Para Dona Regina, um aperto no coração ficar longe do filho, porém grata por ele estar longe de confusões e fazendo o que ele tanto ama. Prates morava em uma ilha. Começou fazendo 3 lutas com caras medianos. Chutava. Mano, me fudeu todo, velho. Não conseguia nem andar. No final da luta ele falava assim, eu vinha de bravo, né, mano? Tentava dar uma de bravo. Enchava, mano. Enchava assim. Aí ele falava, fica de boa que eu fico de boa. Primeiro você tem que aprender a lutar Muay Thai, aprender como se luta, aprender como que é a parada, pra depois você tentar lutar com alguém bom, mano. Se você lutar com alguém bom que sabe a regra, o cara nem precisa treinar pra te ganhar, tá ligado? Prates precisou adquirir a mentalidade dos lutadores tailandeses, chegando a treinar 5 horas diárias. É como se eles fabricassem soldados. Treinos realmente intensos, distribuídos ao longo do dia. E vambora. É o que seu treinador mandar, tá ligado? Eu já vi vários caras é bom. Quando não ganhar a luta ou perder a luta no final porque não fez o que o treinador tá mandando. O treinador tipo, te dá um socão, dá um tapão assim, dá. Que lá é normal, mano, tá ligado? E, mano, eu já lutei nos piores cenários que você possa imaginar, mano. Já lutei com a perna zoada sem conseguir chutar. Já lutei com a mão zoada, já lutei com dor de cabeça, já lutei com virose. Você não tem patrocínio, não tem nada. Você precisa pagar seu aluguel, sua comida. Então você tem que lutar, irmão. Como não tinha patrocínio, Prates enfrentou dias difíceis em seu início na Tailândia. Segundo ele, já ficou meses comendo miojo e pão, até que ele descobriu que lutando kickboxing na China ganhava o mesmo valor de lutar 6 vezes na Tailândia. Nesse momento, ele achou o caminho das pedras, passou a viajar e lutar fora. O dinheiro começou a entrar e ele já tinha decidido permanecer no Muay Thai. Alternando em MMA, kickboxing e Muay Thai, a vida do pesadelo começou a mudar ao entrar no One. Porém, o ano era 2019 e o mundo foi atingido pela Covid-19. Ele voltou para o Brasil preocupado com sua mãe.
Mas daí a pandemia chegou, mano. A Ásia, mano, eles são muito em choque de vírus, de pandemia. Lógico que foi uma pandemia, né, foda e tal. Mas lá, mano, a galera acha que aqui no Brasil ficou ruim. Lá, irmão, toque de recolher às 6 da tarde, às 8 da manhã. Como que você vai fazer dinheiro se você não luta? A pandemia foi em fevereiro, março, eu consegui voltar pro Brasil só em outubro. Assim que chegou no Brasil, encontrou seus velhos amigos e automaticamente voltou para sua vida de bebedeiras e exageros. Foi daí que Chris, seu treinador, interviu. Se ele não adquirisse responsabilidade agora, talvez iria continuar nessa para sempre. Carlos Prates finalmente ouviu os conselhos de Chris e tomou um direcionamento. Passou a intercalar seus treinos de MMA na Fight Nerds, academia especialista na área que possui grandes professores. A partir daí, Prates começou a se tornar imbatível. Uma excelente defesa de quedas combinadas com um poderoso poder nas mãos. MMA aqui. Aí eu lutei MMA e foi indo, mano. A mentalidade é sempre do Muay Thai. Minha mentalidade é sempre machucar o cara. É sempre machucar, porque quando o cara tá machucado, ele não vai conseguir me machucar. Irmão, isso aí vira uma arma. Aí vem essa mentalidade do Muay Thai, de tipo, não interessa se meu pé tá doendo, eu vou continuar chutando, irmão. Meu plano é chutar, eu vou chutar, tá ligado? Eu lutei com um cara, Charles Oliveira também é o nome dele. O cara dava soco nos caras de arrancar os caras do chão e nocautear todo mundo, irmão. Irmão, a hora que eu vi na pesagem, chamou nós dois pra pesar, eu vi o tronco dele assim, eu falei, vai ser briga amanhã, hein? Não é boato, não. Começamos a luta, mano. Mesmo esquema, chutando as pernas, aí ele caiu, chutei de novo, caiu. Começou a acelerar e tal, mano. Quando eu vi que as mãos dele estavam muito fortes, mano. Às vezes pegava um soco de raspão assim, ó. Eu falava, nossa, se pega esse ali. Eu mesmo fui pra grade e abracei ele aqui, ó. Fiquei clinchando ele ali, mano. Aí ele já entrou no jogo, tentou me dar um soco ali, tentou meio que fazer uma força pra me dar uma queda. Aí eu comecei a falar bobeira pra ele. Aí soltamos, aí já dei outra bica. Aí já doeu. Aí depois entrou uma mão, entrou outra, acabou. Entrou à direita, sentiu! Entrou à direita, sentiu! E daí surgiu a maior oportunidade de sua carreira, a Dana White Contender Series, a porta de entrada para diversos lutadores entrarem na maior organização de MMA do mundo, o UFC. Prates simplesmente brilhou. The way he looked tonight, he looked like a prime, young, vintage Anderson Silva to me. 7 anos assim, né? This dude is absolutely in the UFC. Nada menos do que eu sou 100%. Vai fazer o que você sempre fez, mano. Tá consciente, calmo, tranquilo. Estamos aqui pra isso. Bora pra cima.